Mas para não perder a vaga, hein? A Prefeitura de Salvador anunciou hoje novas medidas para evitar a aglomeração no transporte público. Entre elas, o reforço do número de ônibus em horário de pico. As novas medidas para a operação do transporte público em Salvador foram anunciadas na manhã desta quarta-feira pelo prefeito ACM Neto. Para evitar aglomerações em estações e pontos de ônibus, 110 veículos a mais serão disponibilizados pelas empresas. O reforço será nas linhas que transportam um maior número de passageiros, em horários de pico. Nós estamos identificando, nesses horários de pico, as linhas mais demandadas e nas principais estações de transbordo da cidade, nós vamos fazer a estocagem de ônibus. Os ônibus ficarão estocados nessas estações, de maneira que nós vamos acompanhar a lotação dos ônibus. Quando os fiscais da Secretaria de Mobilidade perceberem que o ônibus encheu, nós vamos liberar aquele veículo e automaticamente chamar o próximo veículo que está estocado naquela estação. Além disso, nós estamos reforçando a nossa frota nos seguintes corredores da cidade: Suburbana, Estrada de Pirajá, Cajazeiras, e esse de Cajazeiras atende a região de Castelo Branco e Águas Claras, e da Vasco da Gama. Os ônibus terão limitação no número de passageiros e maior fluidez para evitar filas de espera. Fiscais estarão em todas as estações para garantir a distância entre as pessoas. A operação começou desde o fim de semana, em fase de teste. Os resultados, segundo a Prefeitura, foram positivos e, por isso, está sendo implantada. 1.300.000 pessoas utilizavam o transporte público diariamente em Salvador. Com a pandemia, a demanda caiu 72%. Menos de 300.000 passageiros estão sendo transportados atualmente. Para auxiliar as empresas nesse momento de crise e para evitar o colapso no sistema de transporte, também foi anunciada a compra de 5 milhões de reais de créditos em passagens pela Prefeitura. Esse dinheiro será essencial para que o sistema tenha, nesse volume, uma ampliação do seu faturamento e, com isso, as empresas consigam pagar o que está acertado com rodoviários, o que está acertado de óleo diesel e das coisas que não podem deixar de ser pagas para o funcionamento dos ônibus. Nesta quarta-feira, também foram entregues mais 2 viadutos do BRT na Avenida ACM, que contam com uma faixa exclusiva para ônibus e outras 2 que serão utilizadas para carros de passeio. Até setembro, a previsão é entregar mais 2 viadutos. A primeira etapa do trecho 1 do BRT deve ser concluída até o final de novembro. As obras continuam mesmo com o enfrentamento ao coronavírus. São cerca de 1.100 trabalhadores nos canteiros. Até então, não houve justificativa técnica ou recomendação de saúde pública para a interrupção dessas obras, o que permite que a gente avance até quando for possível. Eles instalaram aqui mais locais para que os trabalhadores possam lavar as mãos. Então, ao chegar às obras, eles lavam as mãos. Depois foi disponibilizado o álcool gel para fazer a higienização. Nós colocamos mais locais para entrada na obra, ou seja, para bater o ponto na obra, e para a saída, com horário de revezamento para que não ocorra aglomeração. Da mesma forma, nós ampliamos o número de refeitórios com os espaçamentos das mesas e com horários alternados de alimentação para evitar também aglomeração, além da liberação de profissionais acima de 60 anos e com problemas respiratórios, como também pedimos que comprassem máscaras para serem distribuídas a todos os funcionários. Fagner, são medidas importantes, principalmente quando essas medidas atingem o transporte público, o transporte de massa. E você tinha falado sobre essa preocupação
com o transporte público, a possibilidade de um colapso aí no sistema de transporte urbano da nossa cidade. E aí, durante essa coletiva, o prefeito ACM Neto trouxe essa informação importante aí para os rodoviários, né? Essa questão, as empresas, principalmente as empresas que são responsáveis aí pelas bacias das cidades, 3 empresas que compõem aí esse consórcio. E aí o prefeito, né, informou, né, a necessidade desse crédito de 5 milhões de reais em créditos aí de passagens, importante para esse momento, que houve uma redução significativa dos passageiros. A média é de 1.300.000 passageiros por dia e houve uma redução para 300.000 passageiros. Então você tinha comentado isso na semana passada, como é que fica então a situação do transporte para evitar um colapso. E aí uma das primeiras medidas, né, essa que foi anunciada hoje, 5 bilhões de reais em créditos aí de passagens para poder ajudar esse sistema de transporte, já que essas empresas falam muito sobre essa questão, né, dos próprios rodoviários, apreensivos com as demissões que podem, né, se tornar inevitáveis, e aí vem esse reforço, esse crédito importante durante essa coletiva que anunciou a abertura do 3º elevado do BRT. Esse elevado é para quem passa ali pela Avenida ACM, no trecho entre uma concessionária e um hipermercado. E aí conta agora com esse 3º elevado, que tem aí 560 metros de comprimento e 340 metros de estrutura de concreto. E, na verdade, quem passa por ali vê como o cenário mudou, né, naquela área da Avenida ACM. Algumas pessoas, as imagens ao vivo agora, mudou completamente o modo como, né, era o sistema de transporte ali nessa área. Então esse já é o 3º elevado, novos elevados virão, justamente por conta dessa obra do BRT, que promete mudar mesmo a dinâmica do transporte, principalmente nessa área aí da Avenida ACM. Mas uma boa notícia, né? Além das entregas dos elevados, essa questão aí do apoio ao sistema de transporte e às empresas, desse crédito de 5 milhões de reais, Importantíssimo. Medida essa que vai facilitar demais aquele gargalo ali que já não é mole. Já não é mole. Recado. Oi, oi.